Salve, salve galera, Mando LP aqui finalmente gravando mais um vídeo pra vocês depois daqueles shorts em que eu prometi mais ou menos que talvez gravasse um vídeo na sexta-feira, né? Infelizmente, pessoal, eu acabei meio que ficando, como eu avisei lá, que não tinha muito o que comentar a respeito de crítica, né? Fiquei meio sem material. Apesar de ter saído Echo, né, no Disney Plus, mas eu não tô muito afim de assistir, pra ser bastante honesto. E aí, naquele shorts, choveu comentários, um total de um, e dessa vez não é piadinha com o próprio fracasso não, teve só um comentário, mas é nóis, valeu Gi, me convidando pra assistir One Piece. Eu tô devendo muito assistir essa série, fazer o review dela, mas vai surgir a oportunidade ainda. Só que eu tô aqui pra comentar com vocês. Nossa, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Deu uma tremidinha, mas é nóis. Eu tô aqui pra comentar com vocês sobre um tema, eu não diria polêmico, mas complexo. Talvez complexo seja a palavra ideal. O que acontece, gente? Eu tenho lido muito por aí nas redes sociais e visto um pouco a respeito sobre o problema que os dois principais estúdios da indústria de super-herói geral estão enfrentando, né? A Marvel e a DC. Esse vídeo aqui ele vai sem roteiro, eu vou ver como é que vai ficar, né? Não sei como é que vai sair, como que ele, sei lá, não sei, só vou expressando as minhas ideias, minhas opiniões e depois eu vejo e posto. Sem roteiro, no grosso, de cabeça e é isso aí, quem sabe faz, não ao vivo porque ele tá gravado, mas é nóis. Então eu vou comentar sobre isso, né? Que eu li muito a respeito, eu vi bastante sobre a indústria, né? O cinema no geral. Eu acredito que quem tá mais ou menos aí assistindo um filme ou outro tem notado, e as séries também, né? Tem notado um decaimento muito grande, não só por parte da Warner, que também quem tá me seguindo nas redes no Instagram vê que toda vez que eu vou assistir, quase sempre eu posto algum comentário ácido batendo na DC. Mas a Marvel também tá muito ruim das pernas, as produções têm caído bastante. E eu tenho ponderado muito sobre o que diabos está acontecendo, né? E a verdade é que não só nos filmes de super-herói, tá? Mas pelo menos na parte da Disney, o que tange a Disney, os filmes em geral que o estúdio tem feito, eles não têm mais sido tão bons, né? Se a gente parar pra pensar, tem aí pelo menos 3 frentes. Fica difícil eu ficar citando essas coisas, porque é de cabeça, de repente se eu lembro de alguma coisa, mas whatever. Mas a gente tem aí pelo menos 3 grandes frentes na Disney, talvez no passado recente, que eles abordam basicamente, que são a Marvel, né, o cinema de super-herói, as animações e os filmes de princesa, as adaptações live action na realidade, de contos de fada, não necessariamente princesa, mas eu generalizei aqui falando. A gente tinha Star Wars, mas foi um case que dá pra usar pra englobar em como tem sido problemático, inclusive talvez mais pra frente. Se eu me lembrar, como tudo nesse vídeo, eu vou comentar a respeito lá. Mas o que a gente tem visto são filmes ruins, medíocres, né, no melhor dos cenários. E não só isso, mas na execução dos filmes, não só no enredo, mas na parte de desenvolvimento, digamos que direcional, de direção, né, efeitos especiais e tal, também tá podre, não tá legal. E eu tava me perguntando, ponderando comigo mesmo, que cargas d'água tá acontecendo? O que tá rolando que simplesmente não funciona? E nas redes sociais a gente vê muita queixa, pelo menos algumas pessoas que colocam a culpa naquelas expressões agora, parece, né, que é o do contraposto do woke, né, woke, não sei, enfim, na lacração. Eu acho que é muito perigoso a gente adentrar essa área e jogar a culpa simplesmente nisso, porque pra mim é uma visão muito superficial da situação, pelo menos no que tange a Disney, tá? A parte da DC, daqui a pouco eu discorro um pouco porque ela é mais rápida e mais fácil de entender. A DC Warner, né? Mas a parte da Marvel, ela se torna um pouco mais complicada porque, tudo bem, eu concordo que há certas pautas que não são interessantes, mas
eu acho que o problema vai um pouco além, sabe? Na minha ótica, pelo menos, na minha visão, eu tenho percebido que os filmes, eles perderam parte do encanto que possuía, né? Se a gente parar pra pensar a parte das princesas, dos contos de fadas, que antes eram desenhos, né, animações, de repente se tornam live action, o único propósito deles é ser caça-níqueis. Ponto. Não há mais magia, não há mais espírito. Ah, LP, mas lá atrás esses filmes de princesa, eles não eram caça-níqueis? Claro que era. Mas eu acho muito difícil você desenhar quadro a quadro na mão, no braço, como é no caso de Branca de Neve, por exemplo, e não colocar pelo menos um dedinho ou dois de amor naquilo que você faz. E pra mim agora, meio que isso não acontece. E aí acaba que esses filmes, eles incorrem em erros muito absurdos, erros muito grandes pra gente deixar passar, sabe? E que não é só aquela questão de, mudou a etnia da Ariel, que é uma sereia que antes era branca, ruiva e agora ela tem o cabelo vermelho, mas é negra. A Branca de Neve não é mais branca como a neve. Eu acho que esse nem é o pior dos problemas. Apesar de eu ser o tipo de pessoa que eu sou totalmente contra qualquer mudança de etnia, não importa seja o personagem branco, preto, azul, amarelo, eu acho que não é esse o pior dos problemas. Pra mim, por exemplo, o caso da Branca de Neve, que saiu algumas fotos recentemente, porra, vocês viram como que estão os anões? Que merda foi aquela, velho? Quer dizer, como que um estúdio bilionário como a Disney me entrega um efeito como aquele nos anões? Eu não consigo deixar de traçar um paralelo, por exemplo, com Liga da Justiça lá da DC de 2017, sabe? Aquela versão do Joss Whedon, que pra mim é inconcebível, né? E todos os outros defeitos, Thor, Amor e Trovão, o filme do Flash, pra mim é inconcebível que uma indústria bilionária como é a do cinema, ou milionária, né, já que as margens são estreitas, ela entregue pra gente esse nível de porcaria, como a gente vê em efeitos especiais. Pra mim é inadmissível. Então, antes mesmo de pensar em criticar a protagonista de A Branca de Neve, cara, só o fato dos anões estarem daquele jeito bizarro nas fotos, pra mim já é praticamente um atestado de fracasso, sabe? E eu vou além, né? A gente tem aí a Pequena Sereia. Pô, mas a menina canta demais. Eu não assisti o filme, tá? E beleza, tudo bem, ela pode cantar bem e atuar bem, mas qual que era o grande problema? Por que não dá pra você transformar em live action? Apesar de terem tido mudanças muito positivas, pelo que eu ouvi falar. Mas é o mesmo problema de O Rei Leão, né? A gente tem ali animais que são peças muito importantes na trama e que acabava sendo convincente, sendo bonito de você assistir, porque você tornava os animais expressivos, você meio que... acho que não lembro se é transmorfo, alguma coisa assim, que você dá feições humanas para os animais. Isso funciona na animação, não funciona na vida real. Não adianta. Foi uma das coisas que eu vi que eram problemáticas em O Rei Leão, é uma das coisas que pra mim foi problemática quando eu vi o linguado lá em A Pequena Sereia, a falta, né, do animal, no caso era o dragão, a criatura fantástica, lá em Mulan, eu acredito que não esteve também por esse problema, né? É difícil você dar a expressividade, mas pode ter sido outra coisa, eu só tô conjecturando aqui, mas enfim. E pra mim isso se torna um problema. Por quê? Porque parte do encanto, da magia, daquilo que tornava o filme especial, se perde. Entendeu? E pelo menos no que tange os contos de fada, pra mim o que tem matado é simplesmente a necessidade de você fazer várias produções, mais pelo dinheiro do que propriamente para tentar criar um espetáculo, um show, a magia Disney, se é que vocês me entendem. Eu acho muito estranho, talvez, na verdade eu acho sim muito estranho, que desde da inocência do Johnny Depp ainda não saiu nenhuma notícia sobre o próximo Piratas do Caribe renovando com ele. Mas eu acredito que de 2024 não passa, nós já vamos ver. Sobre as animações, eu assisti agora recentemente Elementos, cara, uma comédia romântica que usa e abusa já daquela fórmula batida que a gente tem da Pixar, né? E se as coisas tivessem sentimentos? Então a gente tem
Ah, e se os peixes tivessem sentimentos, e se os brinquedos tivessem sentimentos, se os elementos tivessem sentimentos, se os sentimentos tivessem sentimentos... Chega uma hora que fica cansativo, você não tem mais pra onde correr em cima dessa história, sabe? Dessas histórias. Você vai acabar batendo com a cara na parede, não tem como. E ali você tinha uma comédia romântica hiper mega clichê, de novo sem alma nenhuma, e que, foi legalzinho, mas, pô, que bom que eu assisti no streaming e não fui ver no cinema. Não é tão encantador assim. Já na parte dos super-heróis, aí eu vejo a coisa um pouco diferente, sabe? Tem a parte da qualidade técnica, sim, mas parece que depois da fase do Ultimato, da saga do infinito, né? A Marvel não sabe bem como conduzir as suas histórias. Por quê? Muita gente, e aí eu vi o vídeo lá do canal, vou citar aqui, do Nerd, enfim, ele falava que acho que a Rolling Stones, uma revista aí famosa, dizia que a Marvel não tem problema porque ela tá fazendo agora o que ela fez lá no começo da sua saga do infinito. Então, tudo bem tá um pouco devagar de bilheteria, um pouco devagar de qualidade e tal, porque lá atrás foi desse jeito. Só que tem uma diferença crucial que parece que tá sendo esquecido pela diretoria da Marvel. Você não tem mais que traçar o caminho do zero, ele já foi traçado. Então é imperdoável que você ainda esteja engatinhando para poder estabelecer agora a sua próxima grande saga. A expectativa já foi criada, o ambiente já foi criado, agora é só você fazer, é só entregar. Então não tem desculpa, sabe? Nós estamos transicionando de fase e por isso que a coisa não tá andando bem ainda. Não, pra mim isso não é aceitável, não faz sentido. Mas como já falaram pra mim algumas vezes, me questionaram, né? Mas você não criou hype demais em alguns filmes? Na verdade não, pra ser sincero não. Eu estive por dentro, por exemplo, no caso do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, daqueles milhares de rumores que, porque vai ter tal coisa, vai ter tribunal vivo, vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu não comprei na época. E por que eu não comprei? Porque eu imaginei que seria muita coisa pra você colocar em um único filme que não fosse um grande evento. Meio que eu já estava esperando. O que me decepcionou, por exemplo, nesse filme? O Doutor Estranho não é mais o Mago Supremo da Terra? A motivação lá pra vencer a grande vilã, que é a Wanda, foi só um discursozinho ali meia boca? Cadê o maior mago, o Mago Supremo, que seria o maior de nós, dito pela anciã? Pra mim foi o que matou, né, o filme. Foi o que acabou prejudicando bastante. Algumas motivações e o fato de não conseguirem trabalhar bem o próprio Doutor Estranho, que eu particularmente esperava, e aí pode ser uma culpa minha, um erro meu, mas também a Marvel meio que deixou a entender que ele assumiria, né, o Doutor Estranho, Stephen Strange, assumiria o manto agora do Tony Stark e seria uma das peças principais do novo MCU. Só que parece que isso não aconteceu, resolveram deixar de lado. E de lá pra cá a gente tem visto muita bomba uma atrás da outra. Nós tivemos Thor, Amor e Trovão, que foi ridículo, sério, foi muito ruim, uma história muito fraca, piadas que não encaixavam, efeitos especiais que deixaram a desejar. Aí a gente teve Homem-Formiga e Vespa, que era pra ser a introdução lá super fodástica do Kang, e nem vou falar da polêmica envolvendo ele agora, tá? Porque a Marvel tem um pepinão aí pra resolver, mas que também não souberam trabalhar o personagem, nossa, uma justificativa muito porca, enfim, ela simplesmente não tem conseguido entregar. E eu sei que você pode pegar agora e falar pra mim, como eu já vi esse meme na internet, falando assim, não, LP, mas e quanto a Loki? E quanto a Guardiões da Galáxia 3, né? Eles são o que deixam o MCU vivendo. Loki pode até ser, né? Já que ele, de certa forma, ele interliga sem se interligar necessariamente, né? Vamos lá. Loki ainda assim, apesar de abrir brechas para a expansão do multiverso com as linhas temporais, ele ainda é meio concentrado em si mesmo. Você não vê referência a outros personagens, uma expansão muito grande do Kang, fica ali só no Victor Timely, né? Não vai muito além, e aquele que permanece. Então assim, mesmo isso, apesar de um final grandioso e bonito, foi um pouco fechado. E Guardiões da Galáxia 3 não faz empenho nenhum em se juntar ao restante do universo. É uma história isolada, só ali ela e ela mesma. Então não dá pra você considerar, tá?
pra mim, sim, o universo Marvel tá passando por problemas muito grandes, a Disney não sabe direito o que fazer, talvez no caso Kevin Feige, e eu acredito que é até por isso que, até onde eu saiba, posso estar enganado, mas a única produção que nós vamos ter do MCU no ano que vem é Deadpool, que pode ser uma salada muito grande, como também pode ser um filme mais ali fechado numa história, numa história ali de si mesma e que não vai ser grandes coisas. Então, desculpa aí pelo barulho do caminhão, eu vou tentar jogar no preto e branco, mas enfim. Então assim, eu não tenho grandes expectativas pro que vai vir. Eu sei que assim, eu espero que tomem esse ano agora de 2024 para repensar no que vão fazer, os caminhos que serão trilhados daqui para frente, né? Porque meio que você já abriu, já construiu, né? Seria só realmente pavimentar e seguir, vamos embora. Não tá tão difícil de contar boas histórias. Por outro lado, né? A gente viu aí, como eu ia falar, aquela polêmica da diretora de Star Wars, que eu não fiquei sabendo exatamente, eu vi meio por cima, por isso é difícil pra mim comentar com certeza. Mas parece que ela tinha dito que eu tô aqui pra causar, pra polemizar, não sei o que, enfim, deu polêmica. E eu acho muito complicado porque a Disney, ela trouxe de volta o Bob Iger, né, o antigo CEO, justamente porque tá começando a afetar os lucros, né? De novo, não estou responsabilizando a agenda, nem pauta, nem porra nenhuma, longe de mim, tá? Mas é fato que os fracassos sucessivos, pelo menos onde eu tenho conhecimento, nos filmes, tem sido problemático pra Disney, né? Nós vimos aí que pra quem duvido que tem alguém que esteja acompanhando, mas enfim, leu algumas notícias, a Disney perdeu o contrato lá na Índia, não renovou um grande torneio lá, acho que de cricket, e aí, porra, a Índia é a maior população do planeta, aí a Disney Plus perdeu a assinatura pra caralho, isso já virou um problema. Então, e o próprio Bob Iger tinha falado que a gente vai agora deixar um pouco de lado a quantidade, vai reduzir o orçamento de algumas obras e começar a lançar muito pouco. Isso é contingência de gastos real, né? Depois de você meter 70 bilhões na compra da Fox, que trouxe muitas ideias, né? Muitas patentes ali de personagens e tal pro seu guarda-chuva. Se você não souber investir e trabalhar, não adianta de nada, você só tem uma dívida muito grande que você precisa pagar. E no fim das contas, né, cabe a gente agora assistir e tentar ver para que lado que vai, né? Não só o Marvel Studios, mas como a Disney num geral, para saber, e aí, quais serão os grandes passos e acontecimentos que vão seguir o estúdio. Do outro lado, a gente tem a DC. E a DC é um case um pouco diferente, como eu falei. Ela não segue mais ou menos essa cartilha, por quê? Porque já faz muitos filmes que ela não consegue emplacar um sucesso. E a questão não é pauta, né? Eu acho que é o contrário, né? Na verdade. É simples falta de qualidade mesmo. Isso acontece também na Marvel, mas não tem nenhuma outra coisa. Simplesmente não conseguem fazer filmes de qualidade, cara. A gente viu aí, eu lembro que eu comentei no Instagram, de Flash, os 6 últimos filmes, que eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas passa aí por Adão Negro, Mulher Maravilha 1974, Esquadrão Suicida, que apesar de ter sido um filme bom, um filme legal, divertido, ele não foi bem na bilheteria. Aves de Rapina, que também achei divertidinho, mas também mandou muito mal na bilheteria. E outros filmes simplesmente não conseguem emplacar, cara. Fica no prejuízo, não tem como. E isso vem muito porque uma desorganização, é o que eu acredito, tá? É uma desorganização da diretoria do estúdio, simples assim. Você tinha muitas brigas internas, muita gente tentando tomar o poder pelo que a gente ouvia nos boatos, né? Dwayne Johnson trazendo o Henry Cavill de volta, numa tentativa, parece que ele tinha sido acionista, comprou umas ações aí da Warner e tava tentando meio que ter mais influência ali dentro. Não que precise muito, já é um cara carismático pra caralho. Mas, em todo caso, assim, a desorganização lá em cima se refletiu nos filmes lá embaixo, na ponta, né? Que é o que é lançado no cinema. Então a gente teve muita bagunça e 2 filmes que, cara, eu considero Flash na realidade o encerramento do Snyderverse, né? De uma maneira muito trágica, cara. Muito trágica porque o filme é uma bosta. E o Aquaman 2... Nossa, eu tô cuspindo demais, puta que pariu. Enfim.
E o Aquaman 2 foi um filme legal, eu me diverti, mas não chegou nem perto do primeiro e nem fala de arrecadação, porque o primeiro arrecadou bilhão, né? Simplesmente ele não tem a grandiosidade que o primeiro possui. O que a DC tá fazendo agora, né? Apostando. Parece que vai ser um 2024 aí também sem filmes, ou acho que 1 ou 2 filmes no máximo. Parece que Coringa, mas nem é do universo, né? Um filme à parte. Vai ser lançado esse ano. E a gente teve o Peter Safran, que lá atrás eu comentei, né? Ele e o James Gunn assumindo como presidentes da DC, que agora seguiu o caminho da Marvel e quebrou o DCU, né? Pra ser um estúdio independente. Vai dar certo? Cara, o primeiro filme é Superman Legacy, que vira e mexe, talvez pela minha bolha, né? Aparece o Superman de Trends no Twitter, mas eu não consigo acreditar que esse filme vai prestar. De verdade. Eu acho que ele vai ser um filme de mediano a ruim a desastre. Bom, eu tenho minhas sérias dúvidas. Ah, mas ele vai trazer a esperança, aquele Superman esperançoso de novo. Paciência, a gente viu do Brandon Routh, que era uma continuação do Superman do Christopher Reeve, e mesmo assim não foi bem, né? Arrecadou ainda menos do que Man of Steel. Com vários personagens. Mano, um filme do Superman que é tipo a ponta, ou deveria ser a ponta da pirâmide da DC, com Kylo Rayner, não. Não, Kylo Rayner não, é o... Cara, eu esqueci o nome do... Guy Gardner. O Lanterna Verde Guy Gardner e vários outros personagens, além do núcleo do próprio Superman, que realmente me fugiu o nome dos outros que estão lá, mas já foram confirmados vários, né? O Senhor Incrível, enfim, vários personagens num filme do Superman, sem introdução. Senhor Incrível nunca foi nem minimamente apresentado em qualquer outra mídia de live action, de filme, né? Lanterna Verde só citado no universo do Snyder também. Então assim, você tá trazendo um monte de personagens sem base, todos novos assim, pra apresentar no filme do principal, na ponta do iceberg, que vai começar o universo estendido da DC. Eu particularmente não faria essa escolha, tá? Que já é um personagem, não só da importância, mas já é um personagem dificílimo de se trabalhar. O Superman é muito complicado. É difícil das pessoas se relacionarem, apesar da gente ver por aí muita gente, mas tem que voltar com um bonzinho, escoteiro, não sei o que. Beleza, traz de volta, vamos ver se vai dar certo. Já é um personagem muito complicado de você trabalhar em filme, de você se relacionar. Você ainda vai meter um monte de gente. Eu não consigo acreditar nesse começo de universo. E os filmes que estão propostos me convencem menos ainda, de verdade, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês aqui? Qual que é o intuito desse vídeo? Qual que é a grande coisa aqui? Que eu não sei nem há quanto tempo eu tô falando já, talvez um bocado. É falar pra vocês que sim, né, os dois principais estúdios que trabalham com essa parte de super-herói, que eu, né, tô mais acostumado, eles estão errando bastante a mão por motivos diferentes, mas que acaba na mesma coisa, bilheteria fraca e problemas quanto a isso, e que, francamente, eu não vejo com boas perspectivas aí pra frente, a não ser que tenha uma revolução, uma mudança muito grande de diretoria, e planejamento, pelo amor de Deus. É que pode de repente acabar salvando e trazendo esses universos de novo ao interesse público. Eu não sei, galera. É esperar pra ver, mas eu queria colocar só essas coisas pra fora, que eu não acho que seja uma questão de pauta, não acho que o problema seja quem lacra não lucra, não é isso, tá? É mais uma questão de péssima qualidade que gera pouco interesse. E ou a galera corrige, ou realmente a gente pode estar caminhando a passos largos aí nos próximos 2, 3 anos para o fim do cinema de heróis. É o fim do cinema, como eu vi algumas pessoas afirmarem com tanta vivacidade? Bom, a gente viu o streaming, não foi o fim da televisão, né? E nem a televisão foi o fim do rádio. Não acho que vai ser o fim do cinema em si, mas pode ser que a gente tenha uma queda, né? Não vai ser mais aquela febre, aquela loucura que era antes. Mas só o tempo dirá. Agora, o que eu posso dizer pra você é que sim, podemos estar caminhando para o encerramento dos super-heróis. Tudo isso vamos pagar pra ver. É só esperar pra ter a certeza. E no mais é isso. Espero estar falando com vocês em um vídeo mais interessante, com roteiro, seja de crítica ou qualquer outro assunto. E no mais, falou pessoal, e até a próxima.